Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estou bastante sensibilizada com o pedido de um amigo meu. Ele veio me perguntar o que fazer com a filha dele, que estava assistindo um vídeo no YouTube e de repente surgiu aquela boneca Momo toda assustadora na frente da menina. E ela acorda durante a noite com um pesadelo, diz que essa boneca não sai da cabeça dela, enfim, a menina tá bastante assustada com isso. A ideia desse vídeo não é substituir terapia, não é substituir nenhum psicólogo, não é substituir nenhum atendimento profissional. É só conseguir dar uma orientação. Assim como eu fiz com meu amigo por telefone, eu tô querendo gravar esse vídeo para orientar um pouco os pais, para ter aí mais ou menos uma noção de um manejo, o que fazer com esse filho que tá assustado, seja com essa boneca Momo, seja com algum outro monstro, que sempre aparece alguma coisa na internet, né? Então a gente tá sujeito a isso. A gente quer que nossos filhos não sejam expostos a esse tipo de conteúdo, a gente confia que eles estão assistindo algo seguro, mas às vezes acontece. E aí o que fazer? Então vamos lá, dica número 1 é conversar com essa criança, né? E como é que se conversa com uma criança? Com as crianças dá para ter uma conversa séria, mas a conversa é curta, ela dura menos tempo, porque a atenção da criança fica ligada num assunto por menos tempo. Seja uma atividade na escola, seja uma atividade de pintura, ela tá pintando e fica pouco tempo e quer fazer outra coisa, faz outra coisa, fica pouco tempo e quer fazer outra. Normal, né? Uma criança, a atenção dessa criança, ela é mais curta mesmo. Então a gente vai conversar com essa criança pelo tempo em que ela estiver ligada ao assunto. O outro ponto é a gente validar, a gente respeitar que ela tá com medo. Quando eu digo isso é pra gente evitar fazer o seguinte: não precisa ficar com medo, não é nada, não, mas isso tá só lá na telinha, não vai acontecer nada, porque você não tá respeitando esse medo dessa criança. Então, acho que uma das formas que pode ajudar aí é você pegar e falar: nossa, eu vi, né, o vídeo também da Momo, eu também fiquei com medo, assusta, né? Eu sei, imagino como deve ter sido pra você. Você também assustou? Nossa, eu também. Então nós dois ficamos assustados, nós dois, né, não gostamos, isso foi bastante impactante. Então você tá mostrando pra criança que tudo bem ter medo, é uma emoção que a gente não controla, você primeiro tem o medo, depois você vê o que vai fazer com isso. E a criança, ela sente esse medo. E o medo da criança, ele é um pouco mais delicado de lidar, porque assim, a criança não sabe o que fazer com esse medo. Se a gente tá com medo que o nosso filho suba naquele brinquedo alto do parquinho, porque a gente tem medo que ele vá cair, a gente sabe o que fazer se nosso filho cair. E a gente sabe também o que fazer para evitar ficar com esse medo. Então assim, já que eu tenho medo, eu não vou deixar o meu filho subir naquele parquinho, naquele brinquedo alto, enfim. Dá pra fazer isso pra gente sentir menos o medo. Uma criança não, porque ela vive muito no mundo da fantasia, da imaginação. Então, pra criança é difícil controlar esse medo dela. Então, vem na cabeça dela, ela já acha que isso vai ser real, que isso vai acontecer, meu Deus, o que vai acontecer depois? E o desconhecido também traz o medo, então agrava esse medo que a criança já tá sentindo. Então, a gente valida esse medo da criança, respeita. E aí, vamos lá, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar diminuir esse medo, né? Então, o que é esse diminuir o medo? É chegar perto do assunto. Então, a gente pode pegar e, conversando com a criança, tocar no assunto mesmo da boneca, né? Quando a criança trouxer esse assunto, a gente pode conversar. Você tá assustada com ela? O que te assusta mais? É aquele olhão que ela tem, nossa, desse tamanho. E aí a gente pode, dependendo da idade da criança, até trazer as histórias infantis para trazer esse apoio. Então a gente fala assim, você ficou com medo do olho da boneca, por exemplo. Lembra que a Chapeuzinho Vermelho, quando foi levar comidinha pra vovó, na verdade quem tava na cama era o lobo mau? E ela falou: nossa, vovó, que olho grande você tem. Só que era o olho do lobo. E aí o lobo falou: pra te ver melhor e tal. E a Chapeuzinho depois ficou bastante assustada com o lobo, né? Então a boneca também tem esse olho grande, também pode assustar a gente, né? Eu também não gostei. Você viu que ela não pisca?
Você pisca? Eu pisco, ó, eu pisco. Você pisca? Sabia que eu consigo piscar num olho só? Ó, eu pisco num olho só, mas o outro eu já não consigo. E você consegue? E aí já transforma essa questão desse medo da boneca, esse medo do olho da boneca, numa conversa quase que natural, quase que uma brincadeira. Vamos ver quem consegue piscar o olho, o outro olho. Enfim, estamos falando sobre isso. Isso tende a diminuir essa ansiedade, esse medo da criança, sim, porque as nossas emoções, quando elas são expressas em palavras, tendem a ficar mais amenas, né? Tende a vir mais para a consciência, enfim, tem todo um estudo da psicologia sobre isso. E aí, enfim, falou do olho, dá pra falar do cabelo da boneca. Nossa, mas o meu cabelo não fica daquele jeito assim na testa, ou o meu cabelo fica, mas eu sou mais legal, eu gosto de você, a criança, a boneca assusta. Enfim, dá pra abordar o assunto mais ou menos assim. Dá pra falar também, sei lá, da voz da boneca. Nossa, você viu aquela voz dela, que coisa horrorosa. Você consegue imitar a voz dela? Nossa, eu nem lembro como é que é. Ah, eu acho que é alguma coisa assim. E aí dá pra brincar de imitar uma voz esquisita ou uma voz feia. Agora você faz voz de monstro, agora eu, agora o meu é mais assustador. Ou a gente não precisa fazer uma voz tão assustadora, deixa a criança fazer uma voz mais assustadora do que a nossa. A gente fala, nossa, que medo, né? Se eu estivesse vendo um vídeo e a sua voz aparecesse, eu ia ficar com medo também, né? Então dá pra ter esse tipo de conversa desse jeito. Que mais? Se a criança trouxer o assunto dos objetos cortantes, né? Então assim, a gente não sabe o que a criança viu. Porque eu imagino que se você tá do lado da criança e o negócio surge ali, você já vai querer tirar logo. Mas também tem aquela pessoa que ela demora um pouco para reagir, talvez ela fique assistindo também e nisso a criança também viu. Enfim, se você sabe que a criança teve acesso à boneca falando para pegar a faca, o canivete, enfim, os objetos cortantes para procurar pela casa, você pode falar sobre isso. Se você não sabe o que ela viu, sei lá, você tava lavando a louça, a criança chega e fala, mamãe, papai, sei lá, viu um monstro no meio do desenho, você não sabe exatamente o que viu, não toca no assunto. Se a criança falar, olha só, então, mas ela falou da faca, aí você vai falar, então, você viu, ela nem sabe pra que serve uma faca. A faca não serve pra gente machucar as pessoas. A faca serve pra gente cortar pão, pra gente cortar um legume, né? Não é pra gente cortar nosso corpo. Nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Por isso que a gente bebe água, por isso que a gente come salada, por isso que a gente come, sei lá, os legumes, por isso que a gente faz atividade física, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? E a faca do nosso corpo não ajuda a cuidar, né? Então ela nem sabe usar a faca. E ponto, assim, né? Uma questão mais de instruir o seu filho do que tudo. E um outro ponto também que dá pra usar é assim, fazer a criança se sentir um pouco mais segura. Como que eu vou fazer a criança se sentir mais segura? Não adianta eu falar pra ela assim, olha, isso aqui não existe, esquece, tá tudo bem. Isso não vai adiantar. Então vamos conversar sobre isso, vamos diminuir esse medo aí. E para ela se sentir mais segura, dá para utilizar, por exemplo, de uma questão religiosa. Se a família segue algum princípio com a criança, enfim, dá para lembrar a criança, lembra do Papai do Céu, de Deus, do Anjo da Guarda, enfim, usa o nome que vocês estão acostumados a trabalhar isso com a criança. Eu vou falar Papai do Céu aqui, só como exemplo. Dá para falar assim, olha, antes de você nascer, Papai do Céu conversou com a mamãe e com o papai, conversou comigo, conversou com a vovó, enfim, conversou com os adultos que cuidam dessa criança. E ele combinou que pra você nascer na nossa família, a gente ia ter que cuidar bem de você. E a gente aceitou, porque a gente ficou muito feliz que você ia vir. Então, o Papai do Céu orienta a gente, quando a gente tá dormindo, o Papai do Céu conversa com a gente sobre a melhor forma de cuidar de você. Então, a gente vai tentar sempre te deixar tranquila, né? Sempre te deixar segura, sempre te deixar protegida, né? Então a gente não vai deixar essa boneca chegar perto de você, né? Então sempre que você lembrar dela, lembra também que tem papai e mamãe, ou tem mamãe e vovó, enfim, que tem aqui esses adultos, né? Que tem a gente aqui para cuidar de você, tá bom? Então tem o monstro, mas também tem ali a proteção,
desses adultos que são tão importantes para essa criança. Outra coisa também usando a questão religiosa, dá pra falar pra ela assim, olha, lembra que, sei lá, antes de dormir a gente reza, a gente faz uma oração, ou às vezes é uma vez por semana, enfim, em algum momento que a criança tem uma ligação com esse sagrado, com esse Deus, dá pra falar pra ela também, olha, Papai do Céu, Anjinho da Guarda, enfim, eles estão olhando todas as crianças, todas as pessoas desse planeta. E eles percebem rapidinho quando tem uma criança assustada. E quando tem uma criança assustada, eles lá do céu, ou sei lá de onde vocês acreditam que esteja essa entidade, esse sagrado, né? Lá do céu eles mandam para você, né? Papai do Céu manda uma proteção, uma luz que vai proteger o seu corpinho. E nada vai atingir você. Então essa boneca não vai atingir você, né? Um amiguinho pode encostar em você, de repente vocês podem tropeçar, cair, tudo bem, acontece. Mas você tá protegido, essa boneca não vai atingir você, porque Papai do Céu tá te protegendo. Dá pra fazer por aí. Se não tem muito essa conversa com esse âmbito religioso em casa, dá pra trazer também as histórias infantis, de falar, por exemplo, assim, você lembra da história dos 3 porquinhos? Que o lobo chegou na casa de tijolo e ele queria muito atingir os porquinhos, ele queria comer os 3 porquinhos. E aí o que o lobo fez? Ele soprou e não conseguiu derrubar a casa. Ele tentou entrar na casa, não deu muito certo a coisa ali, o lobo não saiu feliz. E a gente mora também numa casa que é mais forte ainda do que de tijolo. Aqui é bloco, é concreto, não sei o que. Quer ver como é que faz? Aí dá pra pegar um vídeo no YouTube, né, colocar, sei lá, como construir uma casa, ou pedreiro construindo uma casa, enfim, casa de alvenaria, dá pra pesquisar várias coisas, mostrar pra criança, falar, tá vendo como a nossa casa é protegida? Pra quem mora em apartamento também, dá pra falar, olha, o porteiro não deixa entrar aqui quem a gente não quer, ele interfona, né, a gente só deixa entrar na nossa casa quem a gente convida, né, tem que tocar a campainha pra entrar aqui, então assim, você tá tranquila, você tá protegida. E outra, a gente tá cuidando bem de você, no melhor que a gente pode, então a gente só vai deixar você numa escola que essa boneca não vai te atingir. A gente só vai deixar você na casa da vovó, da tia, sei lá, só vai trazer a babá aqui pra dentro de casa, com condições que vão ser seguras pra você, né? Então a gente vai te levar em locais seguros, vai trazer pessoas pra cá, só pessoas que a gente conhece, que a gente confia, né? Que gostam da gente, que cuidam da gente bem. Então eu acho que é meio por aí. Talvez você nem precise de todos esses artifícios, todas essas dicas pra trabalhar com a sua criança, né? Com seu filho aí em casa. Talvez uma dica já seja suficiente, talvez você precise de 2, 3. Se você tentar todas essas dicas e tal, e a criança ainda continuar apavorada por mais de uma semana, 2, aí procura um profissional, que aí precisa mesmo ver mais a fundo o que está acontecendo. Mas a princípio deve ajudar bastante, tá bom? Um abraço, fiquem em paz.